Irmãos, eu prometo que hoje eu vou tentar ser breve, amém? Sem demora, pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Amém. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, eles falam assim. Depois a gente vai discorrer em alguns outros versículos. Hoje talvez eu mais leia do que fale. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pai de amor e graça, eu quero te louvar, ó Deus. Quero te agradecer, ó Deus, por este momento, Senhor, na tua presença, ó Deus, por este culto, ó Deus. Até aqui, ó Pai amado, nós oferecemos o melhor das nossas vidas, ó Deus, no louvor, na adoração, no levantar das mãos, ó Deus, no inclinar, ó Deus, e derramar dos nossos corações, ó Pai, diante da tua presença. Pai querido, em gratidão, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua provisão, ó Deus, pelo zelo do Senhor, ó Deus, para as vidas, pela graça derramada, ó Deus, como teu servo bem disse, ó Deus, ainda que não mereçamos, ó Deus, mas a tua graça, Senhor, ela tem sido maravilhosa, ela tem sido abundante, ó Deus, sobre nós. Pai, até aqui, Pai querido, entregamos a Ti, ó Deus, nosso sacrifício, a nossa oferta, ó Deus, de louvor e de gratidão a Ti. Agora pedimos a Ti, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, Senhor, fala aos nossos corações. Vem, Senhor, ó Deus, com a Tua porção sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, que diminua eu, Senhor, Pai, e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. Tu és o Deus das nossas vidas, Pai. Tu és o Senhor, ó Pai, desta igreja. Então fala, Senhor, aos nossos corações, ó Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus, ó Pai, porque o desejo do nosso coração é ouvir a Tua voz, é saber, ó Deus, o que o Senhor tem, o que o Senhor pensa, ó Deus, ao nosso respeito, ó Deus, ainda que nós sabemos pela Tua palavra que os Teus pensamentos são de paz. Pai querido, detalha isso para nós, ó Deus. Pai querido, desenha isso, ó Deus, para nós, Deus, para que nós venhamos a entender, ó Deus, os detalhes, ó Deus, que o Senhor tem, ó Deus, a tratar, a fazer, a mover, ó Deus, no particular de cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Faz assim, ó Deus, eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus, toma a minha vida, Teu querer e a Tua vontade, para que o Teu nome seja louvado, para que a Tua igreja seja edificada, para que nós, ó Deus, sejamos, ó Deus, fortalecidos e verdadeiramente alimentados, mais uma vez, ó Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, amém? Irmãos, eu confesso que eu estou nervoso, né? Não sei, parece que é diferente, né? Cadê o Denis, né? O Denis que fala, parece que a gente está destreinado, né? Mas, irmãos, hoje eu gostaria de falar de algo que Deus tem falado no meu coração esses dias, quando nós pensamos em aniversário, né, em festa, sobre identidade. E Deus tem falado muito no meu coração com relação a isso. E se eu fosse dar um tema, né, vou fazer igual o pastor Adriano, né? Se eu fosse dar um tema à pregação, eu diria que o tema da pregação seria assim: em Cristo você tem uma identidade. Isso que Deus tem falado no meu coração, e eu marquei alguns versículos e alguns trechos para a gente ler pensando nisso. Porque é interessante que quando eu fiquei pensando em identidade, eu fui buscar o significado da palavra, e o significado da palavra é assim: é um comprovante de que alguém é a pessoa que se diz ser. É semelhança em quem há ou expressa similaridade. E a palavra, ela fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. E eu fiquei pensando nisso, na questão da identidade, porque nele nós temos identidade, e três coisas me veio ao coração. Que Deus gosta de identificar aqueles que são seus. Nós não somos qualquer coisa para Deus.
E eu fiquei pensando nisso no meu coração. Por mais que às vezes a gente não chegue, né, diante de Deus, diante da presença dele e fale: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou insignificante. Deus olha para a minha vida e para a tua vida e fala: você tem valor para mim. Você tem uma identidade, você é precioso. E talvez você pense no seu coração: mas eu, do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, com as coisas que eu falo, que eu penso, o meu dia a dia às vezes é tão longe do que eu penso, às vezes, né, de como deveria ser. Eu não sei você, mas às vezes eu passo alguns dias em que eu reflito e falo assim: meu Deus, se eu pudesse, eu teria voltado e feito algumas coisas assim, assim, assado, que eu tenho certeza que te agradaria mais. Mas o decorrer do dia não foi assim. Mas ainda assim ele fala no seu coração: eu te amo. Eu tive uma experiência sexta-feira, e isso a primeira pessoa que eu lembrei, foi do pastor Adriano, quando eu tive essa experiência. Eu estava no carro, irmãos, e eu passei por um momento de 33 minutos, exatamente 33 minutos, sentindo a presença do Senhor no carro e dirigindo. Eu não conseguia parar de chorar no carro, e eu achava engraçado ao mesmo tempo, porque você olhava para as pessoas do seu lado no farol e as pessoas olhavam você chorando no volante e não entendia o que estava acontecendo, mas foi uma visitação de Deus tão grande. Eu já tive algumas experiências, mas muito pequenas, mas quando eu contei, eu sei do tempo, porque Deus prepara todas as coisas, irmãos, todas as coisas, e eu achei incrível isso, porque eu estava em viagem, né? Mas eu não estava com um passageiro, eu estava com uma entrega de um passageiro. Então estava eu e Deus no carro, e a entrega no porta-mala, né? E foi nesse tempo que Deus começou a me visitar, e eu louvava, e eu parei de louvar, e eu comecei a glorificar o nome dele. E Deus me falava sobre isso, sobre identidade. E 3 coisas Deus me chamou a atenção, e eu marquei sobre uma referência à identidade, que como Deus chama você, como Deus te rotula, quando Ele tem. Porque o versículo aqui, ele fala, né, em Coríntios, que fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Gálatas, ele vai falar que nós já estamos crucificados com Cristo e não vivemos mais nós, mas Ele vive em nós. E a vida que agora nós vivemos na carne, nós vivemos na fé do Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então a vida que nós vivemos hoje, ela não é mais nossa. É para Ele. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. E uma das coisas que Deus me fez pensar com relação à identidade é que Ele trata você como ovelha. E eu gostaria de abrir com você em alguns versículos, e aí eu vou pedir a ajuda do pessoal da mídia aí, né, para poder também colocando os versículos. João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. João, capítulo 10, versículo 14, fala assim: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Versículo 27 e 28 fala assim, do mesmo capítulo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se uma das identidades que Deus tem para as nossas vidas é que Ele olha para mim e para você, e nós somos ovelhas do seu rebanho. Nós não somos perdidos, não somos bodes, né? E se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver que Deus faz diferença. Tanto é, essa identidade ela é tão verdadeira que Deus faz a diferença. E fala: eu vou fazer separação, como faz a separação das ovelhas dos bodes. Então não é tudo igual para Deus. Você é especial para Deus, você é a ovelha do bom pastor. E a palavra fala isso, e tão verdade é isso, que lá atrás, no Velho Testamento, e aí nós vamos ver lá em Ezequiel, porque talvez você pense assim: mas está no Novo Testamento, é Jesus falando. Tá bom, então vamos para Ezequiel, capítulo 34. Aí tem alguns versículos, vou começar do versículo 6. Fala assim: as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, por todo o alto outeiro. Sim,
As minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Versículo 11, ele vai dizer assim: porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Versículo 17, só a primeira parte, diz assim: e quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová. Versículo 22, portanto, livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Versículos 30 e 31, saberão, pois, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o Senhor vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Somos ovelhas do seu rebanho. Não somos qualquer coisa. Você tem uma definição, você tem uma identidade. Se te perguntarem quem é você, eu sou ovelha do meu bom pastor. E eu fiquei pensando nisso porque essa é uma das coisas, né? E outra coisa que também Deus nos trata também como identidade. E é interessante nós pensarmos disso, que nós nos tornamos... Há um louvor que diz assim, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Amém? João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15. Talvez eu seja mais rápido do que eu estou pensando. Versículos 13 até o 16, ele vai falar assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. E eu achei interessante isso. Para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vulo conceda. Não és mais servo, mas agora és amigo de Deus. E aqui eu começo a ver uma intimidade, um desejo do Pai de intimidade nossa para com Ele. Porque amigo, irmãos, amigo ele é confidente. Amigo é aquele em quem você encosta do lado e fala assim: olha, estou passando por isso, por aquilo outro. Olha, preciso de ajuda, preciso de um socorro. Olha, me aconselha. Olha, vamos comigo. Amigo é isso. E Cristo, ele nos chama agora não mais de servos, mas de amigo. Porque se nós olharmos, eu fiquei pensando nisso, o servo ele não tem intimidade com o seu patrão. Ele não tem intimidade com o seu senhor. Ele está ali, à disposição. Se o servo falar, se o senhor falar, né? Fulano de tal, ele vai falar, eis-me aqui. Né? E vai fazer aquilo que o seu senhor mandar. Mas o amigo, ele é chegado. O amigo, ele é próximo. O amigo, ele senta na mesa. O amigo, dependendo da intimidade, ele abre a sua geladeira e pega a sua água. Sabe aquelas pessoas assim? Tem pessoas que entram na nossa casa e falam assim: eu queria água. Aí você fala: peraí que eu vou pegar. Né? Mas tem pessoas que falam assim: eu queria água. Você fala: vai lá e pega. Tem uns que são tão chegados que você fala assim: para de ser bobo, vai lá e pega na geladeira. Né? Tem uns que são tão mais chegados ainda que você fala assim: cuidado para não derrubar as coisas, né, Maria? Para não derrubar, né, as picanhas, os negócios aqui, né, na geladeira. E você vai lá e pega, porque a intimidade, a proximidade. Cristo não nos trata de qualquer forma. Ele te chama de amigo, porque ele te quer próximo. Há uma identidade do Pai. Ele te rotula como amigo dele, né? E olha que interessante nós pensarmos nisso. E a outra que eu acho, e aí eu tenho vários versículos aqui para a gente ler, e eu vejo isso como se fosse Deus elevando o nosso nível de intimidade com Ele. Primeiro, ovelha do seu pasto, do seu rebanho. Depois, mais um pouquinho, amigo. Deixa de ser servo e passa a ser amigo. E depois ele vem e te trata como filho. Irmãos, é maravilhoso isso. Eu fiquei lembrando quando o pastor estava pregando a palavra sobre o pai. Filho é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Filho o relacionamento de pai e filho é algo
de uma intimidade, de uma proximidade que só quem tem sabe. Esses dias eu andava no carro com o passageiro e o passageiro entrou e começou a falar do filho. Meu filho me dá problema, é isso, aquilo, outro. Aí no final ele falou assim, mas é uma bênção, não é, Ricardo? É como se fosse meu amigo, né? É uma bênção, Ricardo. Eu nem conhecia a pessoa. Porque mesmo com todas essas coisas, a gente não consegue viver. Ele falou isso, só sabe como é isso quem tem. Todos os dias. Dá um trabalhinho? Dá, né, mãe? Dá um trabalhinho, né? Mas é uma bênção. É uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. O amor que é exercido, que é aplicado, que é vivido, irmãos, é algo que só quem tem. Não dá para você ficar explicando. É assim, é parecido com isso, sabe? Não dá. E com Deus é a mesma coisa. Quando Ele te trata como filho, quando Ele te chama de filho agora, né? Ele trata você assim, porque Ele quer uma intimidade maior com você. Então agora você deixa de ser amigo, embora o cântico diga, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. A coisa mais excelente é quando você ouve do Pai, este é o meu filho. João, capítulo 1, versículos 11 até o 13, ele fala assim. Deixa eu abrir aqui também. Veio para os que era seu, amém? Acharam aí? Amém. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Crendo no nome de Cristo, nós nos tornamos filho de Deus, o recebendo, né? Por isso é a maravilha, né? da graça sobre nós. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E nós falamos disso numa escola dominical e não era para nós, primeiramente não era para nós. Mas nós tivemos a oportunidade, recebendo o Filho, nós nos tornamos, recebendo a Cristo, nós nos tornamos filho de Deus. Deixamos de ser criatura, deixamos de ser alguém sem identidade, alguém sem referência, alguém sem como é que fala, um nome. E hoje nós podemos levantar as mãos e dizer assim, eu sou filho de Deus. Com propriedade, com entendimento, entendendo o amor do Pai sobre as nossas vidas. Porque nós recebemos o seu Filho sobre as nossas vidas. E porque o recebemos, nos tornamos agora também filhos de Deus. Participante dessa família que nós falamos que é a família de Deus. Outro versículo que fala, está em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Eles vão sempre ganhar de mim, né? Que eles vão sempre achar primeiro ali. Gálatas, capítulo 3. Versículos 26 e 27. Vai falar assim, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. É interessante porque aqui em Gálatas ele vai falar de uma situação que todos somos filhos de Deus, mas ele vai falar, porque todo quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E aqui eu vejo que Cristo ele nos coloca numa situação de filho, mas fala também da manifestação, né? Como nós expomos isso, né, para as pessoas, né? E ele traz aqui a figura do batismo, assim como um filho, né? Fala, você é filho de quem, né? Eu fiquei imaginando cena de reunião de pais em escola, né? Então os filhos, quem é seu pai? Aquele ali é meu pai. E eu fico imaginando aqui, as pessoas perguntando, você é filho de quem? Eu sou filho de Deus. E quando que nós confirmamos isso e expressamos isso para as pessoas? No batismo. É a nossa expressão pública de que agora nós temos Deus por nosso Pai. Nós recebemos a Cristo sobre as nossas vidas, porque o nosso desejo agora é deixar de não ter intimidade para ter intimidade. De viver o cuidado e o amor do Pai sobre as nossas vidas. Amém? Romanos capítulo 8. Versículo 14 fala assim, amém? Romanos 8, 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. E olha que interessante, até porque assim como o pai biológico, né?
Ele tem algumas condições para o seu filho. Assim Deus também trata as nossas vidas. E fala que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Nós possamos deixar o Pai conduzir as nossas vidas. Amém? Nós estamos celebrando 37 anos de cuidado de Deus. E por isso que eu fiquei pensando nessa palavra. Porque em 37 anos Deus tem se mostrado como um Pai presente sobre as nossas vidas. 37 anos Deus tem trabalhado em cada coração, e não sei você, mas eu não estou 37 anos na igreja, né? Mas os anos que devo estar perto disso, né? Não sei, devo estar perto disso. Mas esses tempos que eu estou aqui, eu vivi esses 3 níveis. Cheguei, era desgarrado, né? Cheguei, era ovelha desgarrada. E aí fui inserido no rebanho. Fui aceito no rebanho. Depois de aceito no rebanho, comecei a entender quem que era Deus. E isso que a gente precisa entender, irmãos, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E aí eu fui desejando estar mais perto. E aí deixa de ser servo e quer amizade com Deus. Quero contato com esse Deus. Quero saber quem Ele é, o que Ele pode fazer na minha vida. E aí, depois disso, de entendendo quem Ele é e proximidade, falo, Senhor, eu quero mais. Então vem. Vem porque agora eu tenho paternidade. Quero ser o seu pai. Mas há condições, né? Receber a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, logo somos guiados pelo Espírito de Deus, porque não é mais a nossa vontade. Fomos comprados, a palavra fala, por um bom preço. E aquele que nos comprou tem domínio sobre as nossas vidas. E nós falamos como é bom depender de Deus, como é bom deixar Deus cuidar das nossas vidas. E é assim, irmãos. Precisa ser assim, nós precisamos deixar porque Ele é o nosso Pai. E o Pai manda no Filho. Talvez os filhos não fiquem muito contentes, né, de ouvir isso, mas o Pai manda no Filho. O Pai que sabe o que é o melhor para o Filho. O nosso Pai sabe o que é o melhor para nós. E tem revelado isso, tem mostrado isso nas nossas vidas. Dia após dia. Quão boa, agradável e perfeita é a sua vontade. O seu cuidado para com as nossas vidas. Por isso te tornar filho, porque Ele ama e Ele quer corrigir nós, Ele quer endireitar as nossas veredas, Ele quer tratar com as nossas vidas, porque a palavra fala que Ele exorta a todo que ama, mas Ele exorta ao quem? Ao filho. O pai exorta ao filho que ama. O pai não exorta a qualquer um. Eu não vou sair lá e vou corrigir o Gustavo. O Gustavo não é meu filho. Quem vai corrigir ele é o Josias, porque o Josias é o pai dele. E vai o corrigir porque o ama, não é porque não gosta dele, é porque o ama. E assim Deus faz conosco. Trata com as nossas vidas, com amor, com zelo, mas também repreende, mas também puxa a orelha, mas também fala, olha, volta para o caminho, porque Ele nos ama. Isso é ser guiado pelo Espírito de Deus. Deixar com que não a nossa vontade sobressaia ou prevaleça nas nossas vidas, mas a dele sobre nós. 1 João, capítulo 3. E eu já estou encerrando. Só a parte A, né? Não sei se é parte A. Até o primeiro ponto final. Fala assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Manifestação do amor de Cristo nas nossas vidas, do Pai. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. É um privilégio, irmãos. Há prazer em Deus em rotular as nossas vidas, em trazer a nós essa identidade de filho, porque isso também alegra o coração dele. Quão grande amor, é manifestação do seu amor, né? Imagina, eu vejo às vezes em casa, né? Eu sei, quando a minha esposa está brava, ela me chama pelo nome, né? A gente fica feliz quando Deus nos chama pelo nome, né? Quando a esposa nos chama pelo nome é porque é alguma coisa, né? Mas quando ela me chama de amor, eu fico feliz, eu sei que está tudo bem, né? A Sofia nunca me chamou de Ricardo, né? Mas ela chama de pai. E é estranho. Se me chamar de Ricardo, eu vou estranhar. Falo, né? O que aconteceu? Assim é. Deus olha para nós e olha para Maria e fala, filha minha. Olha para o seu anjo e fala, filho meu. E Ele sabe teu nome. Ele sabe. E olha que interessante que quando você é ovelha, Ele vai te chamar pelo nome. Mas quando você é filho, Ele te chama pela identidade que Ele colocou sobre você. Não que Ele não saiba o teu nome, Ele te conhece muito mais do que você mesmo.
Mas agora o nível de proximidade tira as reservas. E aí ele te trata como um filho, com intimidade, de perto, com amor. Por isso que 1 João fala, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Porque isso não é para todo mundo. O desejo de Deus sim é que todos venham, que todos se acheguem. Mas não é todos que querem. Não é todos que entendem, não é todos que recebem, não é todos que estão dispostos a aceitar as condições do Pai. Mas Ele ama a todos e o desejo dele é de olhar para todos, que se acheguem a Ele e chamar de filho. Esse é o desejo dele. Amém? Efésios capítulo 5. E aqui eu já estou finalizando. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, fala assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Amém? Mas o que eu gostaria que você pensasse e guardasse no seu coração é o que diz o versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E eu fiquei pensando nisso, e qual filho não deseja se parecer com o pai? Talvez não fisicamente, mas nas características, na personalidade, no modo de tratar as coisas, no modo de falar, sabe, no dia a dia, nas qualidades. Qual filho não observa o pai e fala assim, isso eu gostaria de ser igual ao meu pai? E também vai dizer, né, isso eu não gostaria de ter do meu pai, né? Às vezes a minha filha olha para mim e fala, não queria ser assim não. Mas aqui, em Efésios fala, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. De uma coisa você precisa ter certeza no seu coração, você é filho amado. E filho que ama ao pai, deseja imitar ao pai. Deseja ter os traços do pai, deseja fazer as coisas igual o pai faz. Porque há prazer no filho, em expressar de quem ele é, a quem ele pertence. Meu pai, ele não é convertido, mas ele às vezes eu consigo falar com ele quando ele não some, mas você vê nas palavras dele, ainda que a gente converse muito pouco, preocupação, cuidado. Porque por mais que você às vezes está longe do seu pai, o pai nunca te tem por longe. E isso é interessante. Por mais que às vezes você, como filho, você fale assim, parece que às vezes meu pai não me percebe. O pai está dizendo, eu te vejo, filho. E a palavra ainda vai dizer ainda mais. Em Mateus 28, versículo 20, a parte B. Estou me sentindo na assembleia hoje, parte A, parte B, né? Mateus 28, versículo 20. A parte B vai dizer assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aqui eu gostaria que você pensasse, quando meu coração estava essa questão de elevar os níveis de relacionamento de Deus para conosco. Primeiro, a ovelha. Depois, amigo. E depois, filho. Ovelha, está ali. Daqui a pouco não está. Amigo, ora está ali. Depois, de repente, não está. Né? Por mais que seja o seu melhor amigo, né? Às vezes não está. Às vezes, não que Deus não esteja, entenda. Nós, amigos, né? Tanto é que a Bíblia fala, né? Por mais que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele é fiel. Ele é o amigo verdadeiro. Ele, quando você precisar, Ele está à disposição para te ouvir, para te atender, para te socorrer, para te ajudar. Mas às vezes, quando Ele precisa da gente para algo, nem sempre a gente está disponível. Nem sempre a gente está dizendo para Deus assim, eis-me aqui. Porque o nosso relacionamento é igual ao relacionamento de amigo. O seu melhor amigo nem sempre você pode contar com ele. Mas com Deus é diferente. Mas aí Ele te eleva agora numa intimidade e te traz para mais perto ainda. E agora Ele quer ser o seu pai. E pai está com você todos os dias.
esteja perto ou esteja longe, o Pai está com você todos os dias. Por isso que Cristo fala: eis que eu estou convosco todos os dias, porque Ele é mais que Senhor sobre as nossas vidas. Ele é mais do que o nosso bem maior. Ele é o nosso Deus e o nosso Pai. Somos filho, com o cuidado constante do Pai sobre as nossas vidas. E o que eu queria que você guardasse hoje no seu coração é que em todos esses anos que nós temos passado, o Pai tem estado presente. Nós, às vezes, sim, nos afastamos. Nós, às vezes, sim, titubeamos. Nós, às vezes, sim, somos inconstantes. Nós, às vezes, sim, queremos estar pertinho, né? Queremos o aconchego, mas nós, às vezes, também nos afastamos porque não queremos ser corrigidos. Não queremos ser colocados nos eixos. Não queremos ser colocados no caminho. Porque ninguém gosta, por mais que seja o pai, ninguém gosta de ser corrigido pelo pai. Mas o pai está ali. Está sempre de olho, está sempre cuidando, está sempre atento, porque o amor dele sobre nós é incondicional. E sabe o que é incondicional, irmãos? Incondicional é assim: às vezes eu rejeito, às vezes eu não quero, às vezes eu não quero ver, mas ele está lá te olhando, te observando, porque ele te ama. Palavra que nós ouvimos tanto, que nós falamos assim, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, Deus amou eu e você. Mesmo com as nossas inconstâncias, mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos temperamentos, Deus ama. E Ele é Pai meu e Pai seu. Pai de amor, verdadeiramente. Amém? E esse amor é manifesto sobre nossas vidas, no cuidado, no trato. Quando Ele fala ao teu coração, quando Ele olha para você e no seu particular, Ele toca a tua vida e fala: filho, eu estou te vendo. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Haverá um dia em que você vai ter o Pai tão perto de você, mas enquanto isso Ele ainda continua perto de você. Porque, irmãos, uma coisa é verdade, tem horas que parece que dá para você sentir o abraço de Deus. Tem hora que Deus toca nas nossas vidas que parece que é mais real às vezes do que o abraço de um amigo. É mais real do que aquele que está presente, que aquele que você pode tocar, abraçar. Porque o amor de Deus, ele é sobrenatural sobre nós. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e entender que o que Deus quer para as nossas vidas é continuar manifestando este amor sobre nós. Que você possa entender que você hoje tem uma identidade, né? E ela já está no nível elevado, no nível de filho. Você tem um pai, você não é mais órfão. Você tem um pai que cuida de você e que está com você todos os dias. Está com dificuldade, corre para o pai. Está com dúvida, corre para o pai. Está precisando de ajuda, corre para o pai. Não é assim que o filho faz quando as coisas apertam? Corre para o pai. Por que às vezes nós não fazemos isso? Que maravilha é, né? Sermos chamados de filhos. E assim o pai tem nos tratado como filhos amados. O amor dele é abundante sobre nós e que nós possamos guardar isso e viver isso, que nós possamos agradecer isso. É um tempo de festa e eu pensando nessa palavra, eu falava: Deus, obrigado pelo teu amor. Obrigado por esta proximidade, obrigado por essa intimidade, porque antigamente eu era como ovelha sem pastor. Antigamente eu era desgarrado, antigamente eu era desconfiado. Antigamente eu confiava em mim mesmo, antigamente eram as coisas, vivia da minha maneira, do jeito que eu achava melhor. Hoje não. Hoje Deus sabe da minha vida. Hoje Deus cuida de todas as coisas. Ainda há, às vezes, os momentos, né? Ainda há, irmãos. Que qual filho que é 100% perfeito? Só Jesus, né? Mas nós temos os nossos momentos de estresse, nosso momento de raivinha, os nossos momentos Jonas com Deus, né? Às vezes nós nos pegamos e falamos: Senhor, não quero mais, não quero saber. Mas Deus olha para nós como pai e fala: filho, calma. Calma porque eu vou cuidar, calma porque eu vou tratar. Né? Terça-feira nós falamos sobre isso, Ele tem vinho novo para derramar sobre as nossas vidas, mas Ele mexe conosco. Porque qual pai não mexe com os filhos quando deseja o bem deles? Qual pai não cuida dos filhos e não exerce da sua autoridade com amor para que o filho vá bem lá na frente? O desejo do pai é que você vá bem em todas as coisas.
porque Ele é amor, mas Ele também é misericórdia sobre nós, e Ele também é justo, e Ele sabe de todas as coisas, verdadeiramente o que é melhor para as nossas vidas. Amém? São 37 anos de cuidado sobre nós, e isso permanece, e isso vai acontecer como o diácono Felipe falou, né? Mais 37 anos até que Ele venha, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está contigo, Ele é contigo, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, e nós não podemos nos esquecer disso. Por mais que às vezes as coisas pareçam, né, turbulentas, Ele é conosco, Ele é o Emanuel, Ele é o Pai que está com você em todos os dias. Nos dias bons e nos dias maus, Ele está com você, Ele te contempla, Ele te observa, Ele te entende e tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando. Eu vou orar, amém? Em seguida, cadê o pastor Adriano? Não está, não? Amém? Então, eu vou chamar depois aqui o presbítero Josias, amém? Para orar, para encerrar. Amém? Vou fazer uma oração. Pai de amor e graça, eu te louvo, Senhor. Te agradeço, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Te agradeço, ó Deus, por este amor tão grande, Senhor, derramado sobre as nossas vidas. Te agradeço, ó Deus, pelo Teu cuidado, Senhor, para conosco, Pai. Te agradeço, ó Pai amado, porque o Senhor tem se mostrado, ó Deus, Pai querido, um Deus zeloso para conosco, ó Deus, um Deus, ó Pai amado, que não só, ó Deus, nos comprou, ó Deus, como diz a Tua palavra, por um bom preço, mas também, ó Deus, nos trouxe, Senhor, ó Deus, uma nova identidade. A Tua palavra diz, ó Deus, que aquele que está em Cristo é nova criatura, ó Pai. Senhor, ó Pai amado, e agora, Senhor, ó Deus, deixamos, ó Pai amado, o velho homem, Senhor, ó Pai amado, e agora temos uma nova identidade, chamados de filhos Teus, ó Pai. Filhos amados, diz a Tua palavra, Senhor. Filhos que vivem, ó Pai amado, o Teu amor. Filhos, ó Deus, Pai querido, que vem o Teu amor, o Teu cuidado, dia após dia, sobre as nossas vidas. Filho amado, Senhor, ó Pai amado, é assim que o Senhor tem nos tratado. E eu quero Te agradecer, ó Pai, por isso. Porque, Senhor, ó Pai amado, o Teu amor, ó Deus, Ele é incomparável. O Teu amor, ó Deus, Pai querido, Ele é imensurável, ó Deus. O Teu amor, ó Pai amado, não dá, Senhor, ó Deus, para nós expressarmos muitas vezes com palavras, ó Deus, porque, ó Pai amado, o que o Senhor faz e como o Senhor toca nas nossas vidas, ó Deus, é algo particular, ó Deus, é algo singular, ó Deus, Pai querido, mas é, Senhor, tremendo, é maravilhoso. Como é bom ser chamado de filho amado. Como é bom, ó Deus, saber, ó Pai amado, que temos um Pai que olha por nós, que cuida de nós e que está conosco todos os dias. Eu Te agradeço, ó Deus, pela Tua palavra. Eu Te agradeço, ó Deus, Pai querido, por abrir, ó Deus, os nossos olhos. Pai querido, para entender, ó Deus, que o Senhor tem, ó Pai amado, nos dado uma identidade. E ela ser, ó Pai amado, é ser, ó Pai amado, boa nas nossas vidas. Pai querido, ela não é à toa. Ela vem, Senhor, realmente para mostrar, ó Deus, quão especial, Pai querido, é, Senhor, ó Deus, e quão maravilhoso é, Senhor, ser Teu filho. E eu quero Te agradecer por isso. Porque, Senhor, ó Pai amado, outrora estávamos perdidos, mas o Senhor nos achou. E mais do que nos achar, ó Deus, cuidou das nossas vidas, tratou, ó Pai amado, as feridas. Pai querido, e vem, Senhor, nos dando saúde, verdadeiramente, para continuarmos caminhando. Assim, ó Deus, eu quero Te louvar, quero Te agradecer pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua bondade, por tudo que Tu tens feito, ó Deus, e pelo que Tu és nas nossas vidas. Assim, ó Deus, eu quero Te louvar, Pai querido, por fazer parte desta família, chamada família de Deus, por ser, ó Pai amado, filho Teu, filho amado, como diz a Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado. Assim, ó Deus, eu quero Te agradecer em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus, amém. Presbítero Josias.